A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse vídeo aqui eu vou responder o crítico que critica o crítico que critica a congregação cristã no Brasil. Eu vou responder o crítico que critica o crítico que critica a congregação cristã no Brasil. Eu vou responder o crítico que critica o crítico que critica a congregação cristã no Brasil. O nome do canal é O Alvo do Evangelho. Não me lembro o nome do camarada agora. Parece que ele tinha ministério na congregação cristã no Brasil. E ele resolveu fazer um vídeo, criticando os críticos que criticam a congregação cristã no Brasil. É o crítico do crítico. Eu sei que ele é da cidade de Boituva. Não sei, na congregação cristã no Brasil tem uma mania de criar o codinome da pessoa, sempre atrelar a cidade ou o bairro que ele mora. Francisco de Francisco Morato, Zequinha de Canas, sempre tem esse nome, aí ele acaba pegando aquilo ali e fica uma marca registrada. Bom, ele fez um vídeo aí indignado com os críticos, e o pior disso é que ele usa dois textos bíblicos totalmente fora da abordagem desses textos. Ele tenta criar ali um pretexto, para poder dizer, não, os críticos estão todos errados porque eles são muito agressivos e eles criticam e eles não querem que critiquem. Isso é o sinal do coração destes camaradas na seita. Eles adoram a seita. Em primeiro lugar, Jesus Cristo jamais poupou heresia, crítica a heresias. Existem falhas humanas, erros de pessoas, mas existe a doutrina verdadeira para essa pessoa. Mas ela erra, ela falha, ela peca, normal. Isso aí a gente entende. O que não é tolerável é você ensinar heresia. E isso está fazendo com que as pessoas desviem. Os sinceros que estão ali vão acreditar e se desviar. Jesus não tolera isso daí. E eu vou apontar na Bíblia aqui, eu vou mostrar para ele. Principalmente nos dois conteúdos bíblicos que ele usou. Ele manipulou para tentar criar uma mensagem, uma mensagem assim, com aquele respaldo bíblico e tal, mas na verdade aquilo ali é tudo subterfúgio, para poder criar e inventar uma narrativa para defender a seita, Primeiro ele fala, mas nós temos que apontar uma direção. Mas quem diz que a gente não está? Eu, pelo menos, aponto a direção a todo momento. Eu falo que as escrituras sagradas é a verdade e que nós devemos seguir as escrituras, não o que os homens dizem. Principalmente, os simples, quando vê você falando, você pega trechos bíblicos, invertendo ali a tratativa daquela passagem bíblica, você inverte para inserir a CCB como uma inocente em toda a história. A gente tem que preservar, a gente tem que fazer uma autoavaliação e depois a gente tem que criticar aquilo que está ruim. Rapaz, a CCB foi fundada em heresia. Esse negócio de querer dizer assim, Deus me deu uma revelação, eu senti, Deus mostrou, e todos virão para o nosso meio. Aí daí em diante começa a inventar heresia atrás de heresia. Quem é a denominação que pode dizer nós somos de Deus, os restos não são? Não consideremos ninguém de outra igreja a irmãos na fé, a não ser apenas os que são batizados no nosso meio. Esse dia de 1961, a CCB se oficializa uma seita. E você que defende isso é um seitário igual a ela. Aí faz um reboliçozinho ali e fala, temos que continuar onde estamos. Quem disse isso? Aonde você viu isso na Bíblia? Depois de tanta heresia ensinada ao povo, tanta coisa, por que que tem que ficar? Por que que tem que ficar onde está? Se está ensinando tudo errado, se os camaradas sobem na tribuna e pregam aquilo que não é para pregar, fala o que não é para falar, prometendo falsa segurança para o povo, de que nenhum mal chegará à sua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido, usando salmos que foi feito para Jesus Cristo, para enganar o povo. Sabe o que Jesus fez com esses camaradas?
chamou eles de filhos do inferno. E aí você fala, os críticos é pesado. Eles falam pesado por quê? Os termos que eu uso aqui não são todos termos bíblicos? Ou seja, eu só não estou usando o mesmo linguajar e as mesmas palavras que os homens de Deus usaram? Ou você quer que seja igual a você que fica passando pano pro diabo? Porque quem cria heresia é maligno, a fim de desviar a igreja da verdade. Aí depois ele vem trazer lá o contexto das 7 igrejas que está em Apocalipse. Agora a gente vai entrar no ponto das passagens bíblicas. E ele cita as 7 igrejas e fala, olha lá, todas as igrejas tinham erros. As igrejas tinham... Ali, meu amigo, eram heresias e da braba. Por isso que foram registrados. Tá? Ali foi registrado. Heresia e da braba. E aí você pega uma das igrejas que é menor criticada e você quer comparar a CCB a essa igreja. Da onde você tirou isso? Você acha que a CCB não é comparada com a das piores que tem lá? Porque mentem, enganam, olha lá. É chamada de sinagoga de Satanás. Por que é chamada de sinagoga de Satanás? Para os dias de hoje está chamando a igreja de Satanás. Por quê? Porque parecem crentes, né? Têm aparência de piedosos, são muito religiosos, mas ensinam tudo errado. E o que é pior disso tudo? Primeiro, é quando eles dizem que você não pode estudar a Bíblia, não pode estudar as Escrituras. Quem é o único interessado em fazer com que as pessoas continuem na ignorância? Quem? O diabo. Porque a palavra de Deus nos dá luz. O que é luz? Me faz ver o certo e o errado. Justamente para eu não ir pelo lado errado. Mas a CCB redigiu um documento, 1971. Não devemos estudar as Escrituras. E aí passa-se os anos, agora na pandemia, o ancião presidente diz que palavra de Deus é aquilo que sai da boca dele. Se você tem fé, é palavra de Deus. Então o povo pode sair por aí, ouvindo qualquer coisa, e se tiver fé, se transforma em palavra de Deus. Isso é heresia e da braba. Sabe por que é heresia da braba? Porque ela está atacando o pilar central do cristianismo, que é a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e conduta. Por falar em regra de fé e conduta, qual que é a regra de fé e conduta do povo da CCB? Qual é? A Bíblia? Não. É a pregação dos homens. Vou buscar a palavra de Deus. Vou lá buscar. Não vou comprar, não vou vender, não caso sem buscar a palavra de Deus. Ou seja, o povo está se guiando na sua conduta pela pregação dos homens. E esse tipo de homem que fala que o que sai da boca é palavra de Deus. Isso é heresia da braba, meu colega. Sinto muito se você não tem coragem de acreditar nisso. Sinto muito. E você é cúmplice. Porque pior do que aquele que está lá dentro calado é aquele que tenta proteger a heresia. Né? Então ele pega essas passagens bíblicas aí, né, dizendo, não, mas ele tá vendo, tinha um monte de falha. Como se Jesus Cristo estivesse aprovando aqueles camaradas. Como se a passagem bíblica estivesse aprovando as 7 igrejas. Aonde? Mas ele não leu para você quando ele leu lá, né? Que Jesus diz, eu odeio as heresias. Aliás, eu odeio a doutrina dos nicolaítas. O que é isso? Heresia. Aliás, eu tenho uma coisa a seu favor, que você odeia as heresias dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Por que você não leu isso? Porque não é conivente. Aliás, você precisa pegar pedaços, né? Nem pedaço, você fez menção ao texto e está enfiando um monte de coisa que não está no texto para poder ludibriar e enganar as pessoas, né? Aí ele pega outra passagem de Paulo que fala, me fiz de judeu para os judeus, né? De louco para os loucos e assim por diante. Olha só, para querer dizer o que para as pessoas? Que você tem que ficar lá dentro, calado, quietinho, fingindo que é um CCBano, para quê? Por nada. Por nada. Porque na cabeça desses camaradas, eles inventam que você tem que ficar quietinho ali dentro e que você vai mudar alguma coisa. Mentira! Como é que você muda alguma coisa se você não fala nada? Se você não tem coragem de subir na banquetinha e falar, tá tudo errado, tão perdido.
Mentiroso. Em primeiro lugar, que essa passagem bíblica não tem nada a ver com essa situação que você está citando. Paulo está falando de conquistar as pessoas para o Evangelho. Nós estamos falando de uma igreja que diz que está no Evangelho. Porque na situação da CCB, as passagens que você deveria pegar são outras. São absolutamente outras. Vou te dar um exemplo de uma. Paulo falando para aquele que já é cristão, não para esses aqui que ainda não eram cristão que você citou. Não fiz-me judeu para ganhar o judeu, me fiz de grego para ganhar os gregos. Essas pessoas não eram cristãs. Mas para os cristãos que se desviam em heresia, Paulo deixou esse recado aqui, ó. Ainda que vier o mesmo anjo do céu ensinando qualquer outra coisa que não seja conforme esse evangelho que nós já ensinamos, considera maldito. Essa passagem está honesta com a situação que está acontecendo hoje na congregação cristã no Brasil. Essa tá. Você acha que você vai vir pro YouTube falar essas asneiras e tá tudo bem? Vai falar com ar assim, né? De tranquilidade, querendo enganar as pessoas? Ah, não vai não, meu colega. Tá? Engana qualquer um. Você só não engana nós. Entendeu? Porque a gente não se deixa levar mais pelas aparências. Nós estamos sendo levados e guiados pelas Escrituras. E nas Escrituras, todo esse seu discurso é mentiroso, falacioso e enganador. Tá? E então o camarada cria toda essa lambança, né, que a Bíblia, na verdade, chama vocês de morno. Morno é aquele camarada, diz que é crente, mas de fato, quando você vai ver, não é. Fica ali, ó, tá no meio do caminho, nem lá, nem cá. Né? Fica no meio do caminho. E aí o que acontece? A Bíblia chama de morno, porque você não se decide e você não toma uma posição, né? Eu vou te vomitar, tá? E outras passagens mais, tá? Né? Eu vi um pedaço de uma live, eles se perdem demais, fala muita bobagem. Então fica aqui o nosso alerta, ok, gente? Tentam manipular usando passagens bíblicas que não condiz com a situação, tá? E outra, não lê o texto, ele não explica. Quando não faz isso, é porque não está compromissado com a verdade, tá? Então fica usando o texto para poder ludibriar as pessoas, tá? Enrolar as pessoas, enganar as pessoas, ok? Pior do que os inocentes que estão ali dentro, ou que até estão vendo as coisas erradas e estão quietos, pior do que esses, são aqueles que ainda tentam defender as mentiras e as artimanhas de Satanás. Aqui não tem papa na língua, tá? Existem só duas posições espirituais, a posição de Cristo e o Espírito Santo e a posição diabólica e maligna. Quando não é um que está operando, é o outro. E ponto final. Ok? Fica atento, meus irmãos. Não dê ouvidos a esses tipos de enganadores, tá? Parecem com aparência de piedade, falando tranquilo, baixo, mas o conteúdo que sai da boca deles é perverso e enganador, e eles deturpam a verdade com mentira. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus.